Sejam muito bem-vindos a mais um Egrégora Cast, este podcast focado em te ajudar a performar, a prosperar. Estou aqui, como sempre, na belíssima e abençoada companhia da deusa do meu Olimpo, Letícia Pacelli. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Sejam bem-vindos. Nós vamos muito edificar a sua vida hoje. E vamos edificar com uma convidada que você já sabe quem é pela thumb deste episódio, mas você não sabe tudo que ela pode fazer por você. A gente estava aqui em papos de bastidor, eu estou empolgadíssimo, porque é uma pessoa que eu já conheço, admiro há muito tempo, sou apaixonado por ela, com todo respeito ao senhor, seu marido e sua família, e a minha esposa, mas vai ser um episódio muito legal, pessoal. Antes de apresentar a nossa convidada, eu só quero falar aqui que este episódio está acontecendo com o apoio e patrocínio da E2AP, essa escola que te ajuda a ser uma pessoa melhor, não só profissionalmente, não só financeiramente, mas principalmente no seu alinhamento pessoal que transborda para tudo isso. Então, para quem é E2AP, Letícia, e quem que deveria entrar no link que está aqui na descrição deste episódio? Tô até com tudo anotado aqui para não perder nada, para você começar a ter autonomia emocional. Sabe aqueles projetos que você quer tirar do papel, mas você sempre para no meio do caminho? Aquela vontade de ir para o próximo nível, mas você acha que não consegue? Você não se sente capaz hoje? E, de fato, você não é capaz. Você tem que trabalhar as suas crenças, tem que estabelecer uma nova identidade, uma nova crença de capacidade, um novo merecimento para chegar nesse nível, tá? E nós fazemos todo esse trabalho de equilibrar as suas emoções para você ter autonomia emocional para performar dentro da E2AP. Lá você vai começar a faturar, elevar o seu faturamento de 2 a 10 vezes mais. E aí, será que é bom, amor, pra você? Olha, eu sei de gente que tinha dificuldade em fechamento, tinha um percentual baixo, e depois que a gente se conheceu e começou a trabalhar junto, começou a vender 100 mil por semana, 100% de conversão. Fez os primeiros 6 em 7. Exatamente. Menos de 7, inclusive foi eu, essa pessoa, tá? E também você vai ter saúde, vai cuidar do teu corpo bonito, igual o Deus, né? Tá treinando lá todos os dias. Sabe aquilo que você quer se cuidar, só que você não consegue? Tudo isso acontece por desequilíbrio emocional. Nós vamos trabalhar isso para você começar a ser uma pessoa realizadora mesmo e ter o shape do Deus, né? Aí, maravilhoso. Vai Sabe aquelas desculpinhas que você fala que eu não tenho tempo, eu acordo com preguiça, ou eu não ganho dinheiro porque eu não tenho oportunidade? Tudo isso a gente vai te mostrar por que acontece e remover com E2AP. Uma rotina saudável. Lá você tem a oportunidade de sair de endividado para investidor, restaurar relacionamento ou até mesmo se preparar para viver um relacionamento extraordinário. Todos os relacionamentos que você vive hoje é tudo reflexo de quem você é. Querendo ou não, o outro só tem o poder de trazer confirmações do que está muito bem consolidado dentro de você. Por mais que pareça estranho isso, tá? Então, quando você se desenvolve, eu parei, por exemplo, durante muito tempo e fui me desenvolver, me equilibrar emocionalmente para, então, construir um relacionamento incrível. Não é à toa que eu tenho um Deus do meu lado, não é mesmo, amor? E ele fez isso também. Você vai desbloquear a sua vida para viver a sua real verdade e se centrar na vida que você realmente merece viver. Tudo isso, Lê, nossa, um só lugar que oferece tudo isso? Sim, porque assim como foi possível para nós e para todos os nossos alunos, isso também é possível para você. E de bônus, lá dentro da E2AP, tem um negocinho chamado neurovendas, que quando eu apliquei, eu conheci e apliquei na minha vida, eu lembro foi quando eu comecei a performar e comecei a faturar e ter nível de conversão a 100%. Foi onde eu fiz os meus primeiros 6 em 7, para quem não sabe, 6 em 7, é muito do digital. São 6 dígitos em 7 dias, Exato. ou menos. Eu fiz totalmente no orgânico, tá? Só aplicando os ensinamentos do Neurovenda. O que é o Neurovenda, mãe? Que é basicamente o meu treinamento best-seller que originou e desdobra para todas as minhas palestras e consultorias hoje. Inclusive, nossa convidada está aqui balançando a cabecinha, porque ela passou por esse processo comigo. Já já a gente fala disso, né? E é o treinamento de vendas baseado em comportamento humano, baseado em neurociência, como você despertar emoção, desejo nos seus clientes. Porque a grande maioria de nós, empreendedores, não sabemos o que estamos vendendo. Você ainda está vendendo produto, serviço, preço, scripts de forma racional. Você está explicando o que você faz para o seu cliente e aí ele entende. E quem entende não compra. Quem sente, compra. Pede para ser seu cliente. Então, se você não está tendo aí
fila de espera na sua agenda, se você não está tendo demanda sobre o seu trabalho, se você está tendo que apelar para descontos e está tendo dificuldade em decorar script, possivelmente é porque você não entendeu o poder da transformação que você tem e você não está sabendo gerar esse desejo, essa necessidade na mente do seu cliente. É o que a gente vai te ajudar a fazer com o Neurovendas, com os nossos princípios da E2AP, para que você multiplique a sua renda em 2, 10 vezes mais, mas não só apenas pela questão financeira. Prosperidade, a gente sempre diz isso, é muito mais do que dinheiro. É você ter tempo livre para cuidar do seu casamento, dos seus filhos, da sua saúde, basicamente ser feliz. É com isso que a gente quer te ajudar a fazer e é isso que a nossa convidada de hoje também te ajuda a fazer e não à toa ela está aqui. Pessoas de mesma frequência, que é um dos nossos princípios, inclusive, ambiência, tem a ver com tudo isso. Então, antes de falar da nossa convidada, para fechar D2AP, qual é o convite que você faz, minha deusa? Você pode clicar aqui abaixo e tem um link de inscrição para você fazer parte da nossa próxima turma. Então, chegou o seu momento. Você não está aqui por acaso, tá? Então, chegou o seu momento de ir para o próximo nível. Independente da área que você queira desbloquear dentro da E2AP, você vai encontrar esse caminho. Um caminho sólido que nós percorremos e todos os nossos alunos hoje percorrem. Então, para você não levar os 20 anos que eu levei para chegar até aqui, nós compilamos isso em alguns princípios e algumas horas de aula que você vai fazer e encurtar em muito o seu caminho. Assim como a nossa convidada tem ajudado a encurtar a jornada, né, tornar muito mais leve e equilibrada de muitas mulheres. Hoje a gente vai falar com ela, que é engenheira, estrategista em organização, com mais de 12 mil alunas em 21 países. A gente aqui só tá chamando gente internacional, gente famosa, maravilhosa, bem-sucedida, gente impactante, espetacular. Bom, ela é autora de diversos treinamentos sobre organização, produtividade, ministra palestras, consultorias individuais com métodos que se diferenciam por seguirem essa abordagem que é simples, intuitiva e afetuosa. A hora que vocês ouvirem a voz dessa mulher, você vai entender o que é ser intuitivo e afetuoso, tá bom? A Paty é mãe de 2 filhos, dona de casa e empresária e tem como missão ajudar mulheres a se organizarem suas vidas e equilibrar todos os seus papéis. Eu a conheço de perto e eu sei o quão ela é maravilhosa como mãe, como empresária, como líder, porque a equipe dela é apaixonadamente louca, tarada por ela. Então, Paty, é um orgulho estar com você aqui. Paty Pena, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço imensamente, Uri, Lê. Maravilhosa. Prazer é meu. Estamos muito felizes, porque a gente sabe que o seu trabalho é maravilhoso, você ajuda muita gente, eu já vi isso de perto, tive a honra de atender várias das suas alunas que vieram da sua comunidade. E hoje, Paty, eu acho que a gente pode falar bastante sobre como ser produtivo, produtiva e equilibrar todos esses papéis, que eu acho que é o dilema do século. As pessoas estão se cobrando de gerar resultados, serem produtivas, mas estão se perdendo nesses papéis como esposa, como maridos, como pais. Então, vamos lá. Por onde a gente começa a equilibrar esses papéis todos, Paty? Equilibrar todos os pratinhos, né? Você sabe que uma das coisas que eu mais recebo, assim, quando as alunas chegam aqui para a comunidade Ion, é justamente isso, né? Elas já chegam com essa expectativa de como eu vou equilibrar todos os pratinhos. E essa é a primeira expectativa que a gente quebra. Porque essa expectativa é uma expectativa da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não existe. Então, o que eu falo para elas é o seguinte, olha, ninguém consegue equilibrar todos os pratinhos o tempo todo, né? Então, a diferença entre a gente ter uma vida leve e organizada e a gente ter uma vida caótica é a seguinte, eu escolho quais pratinhos eu vou deixar cair. Eu escolho intencionalmente quais pratinhos eu vou deixar cair. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu estou aqui com vocês agora nesse podcast. O meu filho está tendo agora um ensaio de trampolim, que ele faz o trampolim acrobático. Ele falou, mamãe, mas eu queria tanto que você estivesse naquele ensaio. Eu falei, eu não vou poder estar no ensaio, mas eu vou na apresentação oficial, né? Então, eu estou intencionalmente deixando cair esse pratinho para estar aqui, né? Agora, quando eu tenho uma vida caótica, eu não escolho isso, tá certo? Eu sou vítima, então eu não sou senhora da minha agenda, eu sou vítima da agenda do outro. E quando eu vejo, eu falo, nossa, caiu o pratinho da minha vida financeira, estou endividada, caiu o pratinho do relacionamento, o casamento acabou, caiu o pratinho da minha saúde, estou com burnout, estou 30 quilos acima do peso,
entende? Então, essa é a diferença básica. A gente não se cobrar, equilibrar todos os pratinhos, porque não dá para fazer isso o tempo todo. Cada escolha envolve uma renúncia, Sim. né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu sempre falo para as alunas, que eu chamo do triângulo de prioridade. Então, em cima, lá na ponta da tua prioridade, tem que estar você. Isso é difícil para algumas pessoas entenderem, principalmente quando a gente é mãe, né? Que a gente quer se anular, Sim. esposa. Então, assim, primeiro eu. Tem muita aluna que chega no Ion e fala assim, Paty, isso não é egoísmo? Eu falo, não, meu amor. Primeiro você põe a máscara de oxigênio em você e depois no outro. Primeiro você sobe os teus níveis de energia, cuidando do teu sono, da tua alimentação, da tua atividade física, da tua oração, da tua conexão com Deus, para depois você estando bem, você poder ser uma pessoa melhor, poder dar para o outro. Então, isso dentro da tua agenda de forma prática, isso tem que estar com prioridade, né? A gente nunca começa montando uma agenda com compromisso de trabalho, a gente começa montando o planner semanal pelo sono. O sono é a primeira Legal. coisa que você põe na agenda. Então, o teu dia, ele nunca vai começar assim como um copo cheio se você não dormir. O teu dia não começa quando você acorda. O teu dia começa no teu bloco encerramento, no dia anterior. Com o que você fez, que hora você dormiu, se você dormiu bem. Aí você vai acordar com a tua energia zerada. Maravilha. Então, eu vou começar pelo sono, pela minha alimentação, né? Aquela coisa, eu sou o que eu como. Então, poxa, eu vou comer errado, de pé, inflamatório, aí não rendo, fico letárgica. Então, isso é cuidar de você, é o topo da pirâmide. No meio da pirâmide, em segundo lugar, vem os teus relacionamentos, as pessoas que você ama. Então, primeiro você, depois as pessoas e, em terceiro, vem o trabalho, seja ele remunerado Sim. ou seja doméstico, rotina doméstica. O que acontece na prática é que existe muito inversão. Então, assim, quando você entende esse triângulo, você nunca mais vai deixar, por exemplo, de fazer a tua caminhada porque você tem louça para lavar. Não existe isso. Você sempre vai se perguntar assim, qual é o custo de não fazer? Qual é o custo, Lê, de não lavar essa louça? Ah, não, Paty, mas eu quero equilibrar todos os pratinhos, eu quero que a louça esteja limpa e a caminhada, mas não dá, porque aí você vai atrasar para dormir. Então, não dá, tá? Nessa situação Então, não deixa dá. cair. Você vai ter que cair. Qual pratinho você vai deixar cair? Qual o custo de não lavar a louça? O custo é que amanhã você lave e tá tudo certo. Qual é o custo de não fazer a caminhada? Nossa, é a sua vida, é a sua saúde. Então fica muito, muito claro, né? Ah, não, mas eu vou terminar aqui vou esticar o meu bloco de trabalho e depois eu dou atenção ao meu filho. Não, não. Você vai encerrar o seu bloco de trabalho e você vai dar atenção ao teu filho. Por quê? Porque as pessoas vêm antes do trabalho. Então, qual é o custo de não fazer? Esse trabalho você repõe amanhã. Todo o seu trabalho é infinito. Agora, teu filho vai crescer, aquele momento vai passar, você só tem um agora, né? Eu tenho, Gabi está com 15 e Antônio está com 10. Poxa, o Antônio ainda consigo mais aquele denguinho, mas a minha filha, daqui a pouco, ela prefere mais as amigas e as festinhas. E eu falo assim, nossa, como foi bom, minha filha dormiu comigo até os 8 anos. Eu fui totalmente contra, podem me condenar. Dormiu comigo até os 8 anos, eu assumo. E eu tenho tanta memória positiva disso. E ela também. Ela, mãe, você lembra quando eu dormia, você contando a história da fada, que a fada ia preparar meu aniversário, todo dia eu contava a mesma história, né? Sim. E uma coisa muito maravilhosa. Agora, você imagina, se toda hora eu fosse alongar o meu bloco de trabalho, porque eu tenho trabalho, eu sempre vou ter trabalho. Então, essa é a dinâmica. É você saber que, intencionalmente, alguns pratinhos vão cair e você ter clareza desse triângulo de prioridade. Se você tiver isso claro, acabou. Você já criou uma vida leve. Não é que você vai criar. Ah, quando é que eu vou colocar isso em prática? Agora. Você já entendeu. Então, acabou. Paty, mas você trabalha com organização e você está falando para eu deixar a louça suja? Às vezes, sim. Às vezes, sim. É um pratinho que, às Paty, vezes, você assim, vai deixar cair. O que eu tô achando mais maravilhoso disso que você está falando é, primeiro, isso já foi uma palestra que eu acho que tira um peso de muita gente. Ajuda muitas mães. Se você não tava com papel e caneta na mão até agora, porque pegue, porque você fala muito com mulheres, eu sei que é a sua comunidade de muitas mulheres, mas tudo isso que você está trazendo é aplicável para qualquer ser humano. O pai, o empresário, o líder e também as mulheres, que são a sua comunidade mais forte. Mas o que me chama muito a atenção em tudo que você traz é tirar a culpa
da pessoa. É maravilhoso a leveza e a paz que você transmite quando você fala sobre tudo isso. Porque hoje a gente está vivendo um momento muito doente da humanidade. A gente nunca teve tanta gente ansiosa, depressiva, em pânico, com diagnósticos verdadeiros ou não de TDAH. E o Brasil é o país com maior índice de problemas psicológicos do planeta Terra. 15% da população, e a maior parte das pessoas são as mulheres, mães, Mulher Maravilha, que também tem a carreira fora de casa. Então, você remover a culpa dessa equação, com isso que você está falando, com essa transparência de, cara, a louça vai ficar suja, cuida sim da sua saúde, isso não é egoísmo, é maravilhoso. Né? Qual que é o feedback normalmente que você tem das alunas quando você começa a falar tudo isso? Então, o primeiro feedback é assim, eu não posso. Você não entende a minha vida. Não, eu não posso porque assim, isso é egoísmo, né? Eu preciso, porque muitas dessas pessoas que estão ali numa panelinha de pressão que em alguma hora vai explodir, elas já foram educadas, elas já foram condicionadas, às vezes dentro de uma religião, às vezes dentro da família. Então, ela já foi condicionada a um servir que não é um servir saudável, que é mais no sentido de se anular. Então, assim, eu preciso ser a boazinha para eu ser amada, para eu ser aprovada, né? Ainda mais quando isso vem adicionado, eu falo, tem um temperinho extra, que é aquele elogio. Então, quando você é elogiada, se eu falo assim, gente, a Lê, olha, eu tenho 3 filhas, mas a Lê, ela é um doce, gente. Ela é um doce, sabe por quê? Ela faz tudo para todo mundo. Tudo que você pede para ela, ela faz. Ela é um amor de pessoa. Nossa. Então, você vai sendo condicionada, né, a fazer tudo para todo mundo, a se anular, a estar sempre disponível. Quem está sempre disponível nunca vai ter uma vida leve. O nosso sucesso, ele é em todas as áreas, tá? Ele é diretamente proporcional à nossa capacidade de falar não. É um fato. Você precisa falar não. Você precisa impor limites. Então, não existe isso de você ser o burro de carga da casa, né? De você ficar assim horas na rotina doméstica. A rotina doméstica é um conjunto de tarefas de ocupação. Então, olha só, a gente tem tarefas de ocupação, que eu falo que é enxugar gelo, não acaba nunca. E a gente tem tarefas de realização, que são aquelas que, como a Lê estava falando, vão te levar para um próximo nível. Então, você ler é uma tarefa de realização, você fazer atividade física, né? Você está aqui assistindo esse podcast, você está estudando, né? Então, assim, você fazer uma atividade para o teu negócio, você passar tempo com quem você ama, se dedicar ao seu casamento, aos seus filhos, são tarefas de realização. O que é uma tarefa de realização? Maravilhoso. É uma progressão geométrica. São juros compostos. São tarefas que, se você empilhar, você vai chegar num próximo nível. Agora, deixa eu te dizer, lavar louça não vai te tornar uma pessoa melhor. Lavar o banheiro não vai levar você para o próximo nível. Porque operacional, são tarefas de ocupação, entende? São necessárias, mas não são as mais importantes. Então, quando você está sempre disponível para o outro, não consegue falar não, está entupida na rotina doméstica, não se permite, né? A hora que alguém chega para você, como as alunas chegam no programa Ion, e eu já falo para elas, pode parar. Você precisa ter tempo para você. Muitas delas chegam com culpa, por exemplo, Paty, imagine essa hora, né, deitar no sofá. Não, por que você não pode deitar no sofá? Se jogar no sofá, ver sessão da tarde comendo uma pipoca? Aquilo é como se fosse um pecado. Nossa. Se entra alguém, você já fala, nossa, estava só dando uma roupa, já vou lá catar a roupa do varal. Você fica assim, você mesma se cobra que você não pode descansar. Então, você tem aquela visão de que ser produtiva é fazer. Muitas vezes, a coisa mais produtiva que você tem que fazer é não fazer nada. É dormir 30 horas seguidas. É largar a louça e brincar com o teu filho. Ser produtiva significa entender qual é a tarefa mais importante para você agora e fazer. E esquecer as outras. Vai deixar o pratinho cair. Então, é uma mudança de mentalidade e uma mudança também de comportamento. Não vou mais ser disponível, Yuri. Eu vou falar não para você. Mas você sempre olhou meus filhos para mim? Então, mas agora eu não vou. Mas você sempre emprestou dinheiro para mim? Mas agora não vai dar. Então, são mudanças, e eu falo que toda mudança, né, ela gera um certo nível de dor. Sim. Você subir a régua, poxa, dói. Vai ter um desconforto, né? Isso, eu quero emagrecer, eu vou abrir mão do conforto, do comer tudo que eu queria. Eu quero
ser milionário. Vai ter algum desconforto do Vai. período de amadurecimento do negócio, né? É E tá isso. tudo bem, né? E É tá uma tudo etapa. bem. Esse é o caminho, né? Então, é muito, muito, muito comum a gente perceber que essa panelinha de pressão, essa sobrecarga vem do eu tenho que dar conta de tudo. Não, você não tem que dar conta de Sim. tudo. Eu tenho que não, você não tem que provar para ninguém. Você só tem que ser você mesma, respeitar os seus limites. E eu falo que sair da comparação. Hoje eu vejo que as mulheres estão muito assim, saíram da sua própria bolha e estão muito olhando as outras, né? Então, assim, poxa, ela está bem sucedida, ela tem esse corpo, ela tem esse marido. Então, parece sempre que a grama do vizinho é mais verde, Sim. né? Então, você precisa voltar para dentro da sua bolha e entender, pera aqui, sempre fui eu em relação a mim mesma. O meu principal propósito de vida, para ter uma vida organizada, é me tornar a cada dia uma pessoa melhor em relação a mim mesma. Então, eu não vou me comparar com outro porque eu tenho um nível de energia física, um nível de energia mental, cognitiva, um nível de energia emocional. Então, só esses 3 níveis de energia já me compõem, que já é diferente do da Lê, já é diferente do seu. Depois, eu tenho meu cenário atual. Então, você vai se comparar, mas pode ser que eu esteja com um bebê recém-nascido, pode ser que eu esteja enfrentando uma doença ou um pós-doença, pode ser que eu esteja cuidando de um idoso, pode ser que eu esteja em luto, em divórcio. A gente não sabe. Então, dentro do teu cenário atual e respeitando os teus níveis de energia, você vai construir uma agenda que seja coerente com o teu cenário e coerente com os teus níveis de energia. Então, dessa maneira, o que acontece? Acabou, sabe, Lê, gestão de tempo. Gestão de tempo, eu falo assim, olha que legal, Lê, teu dia tem 24 horas, você dorme 8, né? Então, temos 16 horas para enfiar um monte de compromisso e tarefa. Bora montar o seu planner bonito, Sim. colorido, que você pagou R$ 200? Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você ainda não é a pessoa capaz de executar aquela agenda. Você não tem energia. Chega às 11 da manhã, você fala, não aguento mais. Então, a tua agenda, ela tem que te gerar leveza, paz. Prefiro que você coloque menos coisas na tua agenda, que você realize, que você descanse, do que você faça uma agenda para uma pessoa que não é você. Que é mentirosa, né? É mentirosa. E nós temos... E gera frustração. Sim, e nós temos cronotipos diferentes, né, Paty? Tem gente que ela desperta do almoço pra frente e fica ligada à noite, que é o caso da Lê. Ah, E é? Uhum. ela é muito da noite. Ela funciona melhor tarde e funciona muito bem à noite. E eu sou hipermatutino, então eu acordo muito cedo, eu acordo a milhão, hiperprodutivo, criativo, e aí a minha energia vai caindo e à noite eu tô assim, eu quero ver uma série Igual eu. dengo. Aí eu sou muito do dia. E são cronotipos diferentes. Então eu sei que eu coloco as minhas tarefas, por exemplo, mais exigentes do ponto de vista mental, cognitivo, de manhã, porque é quando eu tô a milhão. E à noite, à tarde é o operacional, eles são as minhas atividades realmente. Eu amei essa nomenclatura dela, né? Que eu só vou trocar tempo. E à noite é assim, é desligar. Mas isso exige muito autoconhecimento, né? Mas é aquilo, né? Desde criança, já perguntava, minha filha, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer para ser alguém bem-sucedido? Automaticamente, de forma inconsciente, eu sei porque eu passei por isso, nós nos tornamos viciados em fazer. Eu lembro quando a minha meta extraordinária era estar com a agenda lotada. Eu acordava, meditava, 9 horas, já tinha feito umas 5 coisas, e aí, lotada. Aquilo era o símbolo de sucesso, de alta performance. Olha. Até eu entender que não era por aí, Não né? é sobre isso, Não né? é qualidade de vida. Olha, com a Paty eu posso falar isso então, sem culpa nenhuma. Eu já falo isso muito sem culpa, né? Mas pouca gente entende, acho que no seu contexto vai fazer muito sentido, Paty. Eu amo fazer sauna, a gente tem sauna em casa e eu amo fazer sauna. E é um negócio que se eu puder fazer todo dia, eu vou fazer. Então quando eu não tô viajando, eu treino cedo e faço sauna. Maravilha. Não deu para fazer de dia, eu tive reunião cedo, viajei, trabalhei, palestra, mentoria, né? À noite eu posso ter treinado alguma coisa, mas antes de dormir, sauna, desligo, relaxo e é um momento de meditação para mim. Às vezes eu faço lendo, às vezes não, mas me faz muito bem. E eu falo para ela, eu me torno uma pessoa infinitamente mais produtiva, mais equilibrado só fazendo sauna, me dando aqueles 20, 30 minutos de fazer isso. Porque tá no meu bloco de assim, isso me faz bem.
em termos físicos de saúde, mas mentalmente é um momento meu de desligar, é um reboot da mente assim mesmo. E eu reinicio muito melhor. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, não, eu não vou pra academia, um homem sem barriga é um homem sem história, você acha que tem tempo com isso aí? É frescura. E não é, cara. É uma atividade, como você falou, que eu amei isso. Ela te impulsiona para um próximo nível de realização e ela é uma escala geométrica, porque quanto mais você faz, menos esforço te exige para fazer e mais retorno você tem. É isso. Né? Então, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil fica fazer dinheiro. Quanto mais saudável você tá, mais fácil é manter isso. Então, talvez as pessoas estão passando por um momento de caos, e é desafiador sair disso, mas aí te encontrou, comecei, só com o que você está anotando aqui, muita mudança ela pode fazer para amanhã a vida dela tá infinitamente melhor, né? É isso, é quebrar uma resistência. E você vê que a natureza é assim, porque é o teu próprio corpo, né? Então, quanto mais músculo eu tenho, mais fácil fica eu ganhar músculos e mais energia eu gasto em repouso. Ou seja, quanto mais músculo eu tenho, mais eu posso comer. Quanto mais músculo eu tenho, já tem os estudos agora, né? Diminui a minha probabilidade de ter Alzheimer e demências e tal. Eu tenho lido sobre isso e tenho achado incrível. Então, o que acontece? Nós somos uma máquina divina. Então, a mesma coisa o dinheiro, né? Dinheiro faz mais dinheiro. Eu explico para os meus filhos usando o exemplo do kefir, sabe? O bichinho que faz o iogurte. Eu falo, é o seguinte, é o kefir, é a multiplicação, natureza é multiplicação, né? Mas o começo é o mais difícil, que você ganha aquele grãozinho, ele demora um pouco para pegar no tranco. Então, essa resistência inicial, quando você quebra, depois você começa, eu falo que é o sinônimo, o fenômeno do já que. Como que é o fenômeno do já que? Você faz uma coisinha positiva por você, tá? Então, você acorda, você faz ali a tua meditação, a tua oração, faz uma caminhada de 20 minutos, aí aquilo faz você se sentir bem. Aí você fala, já que eu fiz isso, poxa, eu não vou comer um bolo de chocolate no café da manhã, vou comer lá, sei lá, um mamão com aveia e me cuidei. Já que eu fiz isso, eu vou sentar e eu vou trabalhar com mais gosto, com mais empenho, eu vou abordar mais clientes do que eu abordei ontem. Então, é um dominó positivo, que também funciona para o negativo. Então, já que está tudo uma droga, acordei com o pé esquerdo, chovendo, eu já não vou na academia, botãozinho da soneca. Também já furei a dieta às 11 da manhã, aí eu vou até 1 da manhã furando, piorando, né? Porque aí é culpa, punição, culpa, punição. Então, uma coisa dentro da nossa agenda diária, que eu sempre falo, é assim... faça correções, isso é muito importante, Aquela pausa para você pegar a tua caneta de novo. Tá? Eu tô anotando aqui. Eu tô amando isso aqui. Não, isso é tão importante porque assim, a gente tem uma crença no calendário muito forte, né? Aquela crença que leva a gente a se sabotar. Então, por um movimento ali do coletivo, a gente acredita, por exemplo, na lista de ano novo, que é uma palhaçada. Então, você faz a tua lista de ano novo e você, por algum motivo, acredita que no dia 1º de janeiro você vai ser uma pessoa diferente. Você acredita que 1º de janeiro você vai começar a fazer dieta, exercício, que você vai guardar dinheiro, já vai no 5º dia útil guardar o seu dinheiro na fonte. Há 40 anos você não faz. Aí, 1 minuto depois da meia-noite, você é iluminado, né? Só que você se ilude todo ano. Eu não sei, porque é uma questão coletiva. E aí, quando você... começa a racionalizar isso e você fala assim, mas por que no ano novo eu vou mudar? Eu só tenho agora. Então, o que eu estou vibrando agora, o que eu estou fazendo agora, está desenhando o meu futuro. Eu não vou começar a dieta na segunda-feira. Se eu realmente decidir uma mudança de identidade, eu vou começar a dieta, por exemplo, sábado à noite na pizzaria. Entendeu? Então, primeira coisa é essa, eliminar o calendário. Não é porque é Páscoa que eu tenho que comer chocolate. Eu vou comer chocolate quando eu quiser, não porque é Páscoa. A Lê tem uma habilidade de fazer isso que é insana. Insana. Olha aí, Lê. De assim, ela fala, eu vou começar a treinar porque eu quero esta bunda e essa barriga. E não é assim na segunda, não é quando eu passar no médico. É agora. Eu falo, vamos abrir um vinho? Não. E ela fica meses. Isso, verdade. É quase insuportável, assim. Ela fica meses sem comer um chocolate, uma sobremesa, um vinho. Sem beber. Ela fala, não, eu decidi e eu não vou. E assim, nem me oferece porque não há espaço de negociação. Ela realmente decide, não depende do calendário e é agora. Mas isso é o quê? Uma pessoa de mentalidade e crenças fortalecidas, né? E assim, corrigir no minuto seguinte, porque eu falo, né? Nossa, existe uma culpa. Então, por exemplo, furei a dieta. Aí você começa a se culpar. A culpa gera punição que gera desorganização. Já que?
Já que. E aí, o que acontece? Eu me culpei, porque eu enfiei o pé na jaca, comi lá uma panela de brigadeiro, e aí o que eu vou fazer? Tô culpada, eu vou me punir. Como que eu vou me punir? Comendo mais, né? Agora, qual que é a questão? Eu vou corrigir no minuto seguinte, encerra, se perdoa, escova o dente e não para por aí. O que a gente faz aqui no Ion? A gente tem um diário, todo santo dia você tem que preencher igual a gente faz em sistema de gestão de empresa, que tem aquela linguagem assim, não conformidade, causa raiz e ação corretiva. Isso é o que a gente faz num sistema de gestão. A engenheira vindo. A A engenheira de multinacional É. vindo, maravilhosa. Então, quando eu enfiar o pé na jaca, né, Lê, se um dia alguém comer uma panela de brigadeiro, qual que é o normal que as pessoas fazem? Eu vou me culpar, eu vou me punir, mas além de me culpar e me punir, eu vou acreditar, porque é uma crença infantil, de que amanhã vai ser diferente. Só que o que eu vou te falar? Amanhã você vai comer de novo e depois de novo. Não vai ser diferente. Por quê? Porque você não aproveitou aquele deslize na tua rotina para aprender sobre você. Então, pera um pouquinho. Essa panela de brigadeiro não foi um erro, tá? Foi uma grande oportunidade para eu me conhecer. Então, eu vou parar. Qual foi a não conformidade? Comi uma panela de brigadeiro inteira, mamei no leite condensado. Gastei por impulso, fui lá, comprei uma bolsa em 12 vezes no cartão com dinheiro que eu não tenho. Essa é uma não conformidade, não vou me culpar. Qual que é a causa raiz? Você não vai levantar até você descobrir qual foi a causa raiz. Por que eu comi o doce? O que é que eu estava querendo? Eu estava querendo me anestesiar, estava querendo prazer, eu estava nervosa, eu estava sem energia, então estava com sede, com sono. Causa raiz. E o principal, ação corretiva. O que é que eu vou fazer para que isso não aconteça de novo amanhã? Se você levar ali 20 minutos para analisar o porquê você chutou o pau e comeu panela de brigadeiro, eu eliminei 28 quilos só fazendo isso. Só fazendo, não foi dieta nem exercício, foi só fazendo isso. Entendendo qual foi a não conformidade hoje, qual foi a causa raiz. Eu falei com tal pessoa, me deixou estressada. Qual vai ser a ação corretiva? Porque é o seguinte, saí de casa, tropecei num buraco. Não vi o buraco, tudo bem. Muda Tô o caminho perdoada. amanhã. Aí, se amanhã eu sair e cair no mesmo buraco, eu já tenho uma parcela de responsabilidade. Tá certo? Então, esse exercício aí, ele vale para tudo. Eu gastei. Por que eu gastei a mais? Eu comprei por impulso, porque eu estava chateada, estava sentindo um vazio. Aí você vai aprendendo qual vai ser a ação corretiva. Poxa, eu vou fazer uma lista de coisas que me gerem prazer, que não envolvam comida, que não envolvam gastar por impulso. Percebeu? Uma caixa de ferramentas, uma playlist. A gente vai se autodesenvolvendo, se parar para corrigir a rotina. Agora, se você fingir que não está acontecendo, se você levar o teu dia, deixa quieto o brigadeiro, eu sou assim mesmo, eu sou desorganizada, eu não levo jeito, eu nunca vou emagrecer, aí você vai ficar num ciclo. Você tem que parar e você tem que verticalizar. Esse é um segredo aqui que a gente faz no Ion. Cara, eu achei maravilhoso porque, assim, é muito maduro isso, né? Você não cai... Você usou uma definição que eu amei. É infantil você achar que amanhã, por nada, vai ser diferente. Infantil. Porque a causa, ela é puramente emocional. Aí, né, Paty? É uma causa emocional, alguma frustração, alguma dor, algo mal resolvido que faz com que a pessoa faça isso. Fala um pouquinho mais do Ion, que você mencionou algumas vezes. Como é que é esse programa? Porque, assim... Só aqui, né, nessa breve conversa, eu já tô assim, cara... Já tem muita ferramenta para pessoa. Tem muita ferramenta. É muito prático, né? O seu trabalho, como a gente falou no começo, ele é muito intuitivo, muito afetuoso, porque você olha com muito carinho, de forma muito realista para a vida das pessoas, né? Sim. Você não tá mirando no CEO da empresa, ou a pessoa que está postando na internet uma rotina idealizada. É o dia a dia, é a pessoa que lava a louça e tem que arrumar tempo para fazer a caminhada enquanto o filho está dormindo. É isso aí. Como é que é o Ion? Deixa eu entender melhor. E a nossa audiência, que eu tenho certeza que agora tem gente já em choque, assim, meu Deus, eu preciso dessa mulher na minha vida. Então, bom, o Ion é uma metodologia que eu vim desenvolvendo ali ao longo dos últimos 10 anos, né? Então, eu fiz esse movimento de auto-organização, primeiro na minha vida, né? Porque eu dei uma reviravolta completa, assim, em todas as áreas. Poxa, se você pegar ali há 15 anos atrás, né? Eu estava muito obesa, muito endividada,
tinha quebrado 4 negócios, passando por um segundo divórcio, né? Então, assim, eu falo que eu conheço bem o cheiro lá do fundinho do poço, Sim. né? E eu, realmente, através do que eu chamo de poder do pouquinho, eu não fiz nenhuma mudança radical na minha vida. Não tomei nenhuma ação radical. O que eu fiz? Eu defini que eu iria respeitar os meus níveis de energia, que eu iria respeitar o meu cenário e que eu iria muito aos poucos reorganizar a minha vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a emagrecer só mastigando. Eu falei, eu não tenho condição emocional de fazer dieta, porque nesse momento eu preciso comer açúcar todo dia, porque eu quero me anestesiar. Então eu comecei só mastigando. Porque antes você engolia. Antes eu engolia comida. Entendi. Então, né, eu comecei assim, poxa, eu não tenho condição de guardar 30% do que eu ganho, até porque eu não estou ganhando nada, eu estou endividada, né? Mas eu vou começar com 2%. Então, eu fiz esse movimento do poder do pouquinho. Tanto que você fala bastante, né, sobre Sim. o PP e eu amo isso. Até falei para ler. Falou. Foi o que transformou minha vida e aos poucos eu comecei a falar sobre isso na internet, criar e-book, cursos, né? E estou há 12 anos ali falando sobre isso. Hoje já são muitos treinamentos, até que isso se tornou um método, mas um método muito bem empacotado, porque em um determinado momento do meu processo, o que eu percebi? Eu não tenho condição de fazer dieta, eu não vou conseguir guardar dinheiro. Por quê? Porque eu percebi que não era uma questão de ação prática, não era uma questão de disciplina. A gente fala, eu não sou disciplinada, eu não tenho força de vontade. Não, não. É que meus arquivos mentais estavam muito equivocados. Então, eu falo que a gente tem um caminho, a gente tem um arquivo mental que gera nossos pensamentos, que produzem, os pensamentos repetitivos produzem uma emoção, que impulsionam você a tomar uma ação que gera um resultado. Então, ponto final. Então, arquivo mental, pensamento, emoção, ação e resultado. Quando a gente quer mudar uma coisa, a gente se foca só nesse rabichinho, ação, resultado. E eu vejo as mulheres chegando no Ion, assim, desesperadas, porque você quer emagrecer, o que você faz? Dieta, exercício. Não funciona assim, porque você não vai conseguir fazer. Porque o teu arquivo mental é incoerente. Então, eu acredito lá, todo rico rouba, o dinheiro é sujo, o dinheiro é um mal necessário, eu não mereço. Eu tenho esse arquivo mental. Eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. Então não adianta eu ficar na ação. Eu vou fazer curso, vou aprender sobre investimento, eu vou guardar dinheiro. Você vai guardar e daqui 3 meses você vai perder. Você vai queimar, né? Porque você não quer acumular nada que é sujo. Sim. Aí quando eu percebi isso, o que eu falei? Não, eu tenho que estudar. Fui lá fazer formações da Louise Hay, estudei no Brasil, fora. Uma querida. Inclusive, você não pôde vir antes aqui porque você estava neste Também treinamento da Louise Hay. nos treinamentos de facilitadores. Eu fui estudar muito isso. E o método Ion, ele engloba tudo isso. Então, idealize, organize e manifeste. Isso significa o Ion. Então, quando as alunas chegam, é no idealize. Eu vou começar a modelar, eu vou começar a ensaiar a vida que eu quero, diminuir os arquivos mentais atuais, colocar outros no lugar, vou cuidar muito da minha mente. Aí, organize, porque a parte do O, da letra O, é o método. Então, tudo bem. Agora você vai ter um método. Para organizar a tua casa, são 9 passos da organização. Para organizar a tua saúde, painel brilhante. Então, tem método, entende? Não fica só no campo da mentalidade. Precisa ter método. Como você vai organizar a casa? Como você vai organizar a tua agenda? Muito mastigadas, né? Mastigadas. E o M, que é o manifeste, que eu falo que aí você não precisa de nada para isso. Vai se manifestar. Se você caminhar com 2 pernas, ninguém caminha com uma perna só. Você tem que caminhar com 2 pernas. A perna da ação mental, a mentalidade, e a perna da ação prática. Não adianta você só mudar a mentalidade e não mudar a prática. E não adianta você ficar correndo numa escada rolante ao contrário, e ficar tentando mudar a prática, que é o que a maioria das pessoas faz, sem a perna da ação mental. Sim, então o método nasceu idealizar, assim. porque o que você está falando basicamente é uma reprogramação total também, Sim, de totalmente. crenças, né? E daí vem a sinergia da nossa trabalho e da nossa linguagem, né? Sim. Porque você trabalha toda uma reprogramação de mentes e me dá método prático com ações para que eu possa fazer isso, né? Isso. E aí o materializar, o M, a manifestação, ela é uma mera consequência de tudo isso. E eu acho que o grande erro das pessoas, né, Paty, é olhar para a consequência. Eu quero materializar. É o carro, é o
peso, é o relacionamento, é a É só carreira, consequência. mas eu tô plantando semente de melancia querendo colher laranja. É isso. Então, é maravilhoso como é prático, como é mastigável e como parece óbvio, talvez para quem está ouvindo e assistindo. Só que se fosse óbvio e se fosse fácil, todo mundo já teria feito. Sim. Todo mundo tava gostosão e milionário e famoso. É. E se isso não está acontecendo, os arquivos mentais, a parte de idealização, tá capenga, ou a parte prática de ação, eu também não estou sabendo executar. É isso. Simples assim, né? É. E até para a parte da ação mental, você precisa do quê? De prática. Porque é o seguinte, como que eu mudo essa minha ação mental? Poxa, desculpa, mas vai ter que... Eu, por exemplo, faço de manhã e à noite. E faço também num alarme de 2 em 2 horas, que eu desliguei agora para não tocar no podcast. Mas isso está na minha agenda. Então, assim, a projeção da vida que eu quero, eu faço de manhã, eu tenho um tempo para isso, são 20 minutos. Então, eu acordo 20 minutos mais cedo. Idealizando. Idealizando, mas eu ali coloco a minha música, eu me tranco no lugar da minha casa, acordo 4h40 para fazer isso, para você ter ideia. A casa dorme, então eu sei que eu não vou ser interrompida. Então, ali eu faço o meu momento de eu ensaiar tudo que eu quero em todas as áreas. Isso vai ficando muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Antes de dormir, também 20 minutos. E no alarme a cada 2 horas, eu pauso o que eu estou fazendo. E eu me conecto com isso de novo. Então, qual que é a questão? Também é uma ação prática que eu ensino às alunas. Olha, não adianta você achar que você vai num treinamento de alto impacto emocional de um final de semana e que você vai resolver a tua vida. Aquilo pode te dar um impulso. Sim. Mas você precisa eu faço isso há muitos anos, eu estou há 10 anos fazendo isso. E sempre vai ter um degrau a mais para você. Claro. Porque Sim. você sempre vai ter um termostato financeiro, você sempre vai ter, né, um teto ali que você precisa furar, que você Sim. precisa na tua saúde, percebe? Sim. Então, eu acho assim, só dá para caminhar com 2 pernas, ação mental e ação prática. Mas essa ação mental, não adianta você fazer um pouquinho, aí 3 dias não faz. Ou não adianta você visualizar de manhã, e aí, ao longo do seu dia, não, você vai baixando a sua energia, você entra e fica vendo guerra, desgraça, entende? Vai começando a ficar reativa. Então, esse alarme de 2 em 2 horas, que a gente chama de alarme emocional, aqui no Ion, todas as alunas usam. Inclusive, no nosso evento que a gente fez ao vivo, ano passado, eu fiquei tão feliz, porque o que tocou de alarme, aí elas falavam, Paty, é meu alarme emocional. Aí chegou um momento, eu falei, gente, tá bom, vamos desligar o alarme emocional, porque eu Senão sei a que gente vocês não estão tem um fazendo a encontro ao lição. vivo. Mas qual que é a questão? Tocou o seu alarme emocional de 2 em 2 horas, você pode estar numa reunião, você pode estar aqui, só percebe assim, no que eu estou vibrando. O que eu estou vibrando é coerente com aquilo que eu quero manifestar? Porque se não for, você tem que mudar, porque é eletricidade, o que você está vibrando agora já está criando, né, os próximos passos. Sim. Então, esse é o ponto. Na prática, na rotina, alarme, gente. Não tem outro jeito, senão a vida te engole e você vai baixando a vibração e você vai entrando num tempo que eu falo, que é o tempo do coletivo. O coletivo está muito acelerado. Então, se você deixar, né, o tempo do coletivo, você vai sempre ser pressionada no seu trabalho. Tudo é para ontem, tudo é urgente, sempre está faltando alguma coisa na casa e aquilo começa a acelerar o seu coração. Eu falo que a ansiedade, ela é um mosquitinho. Começa pequeno, mas depois vira um monstro. Quando você vê, você está dirigindo rápido, comendo rápido, falando rápido, fazendo respiração curta, até ficar patológico. Vivendo no 2x, né? No automático, Exato. né? Até esse 2x de acelerar o áudio, você vê, eu já percebo assim, quando eu estou, por exemplo, mais acelerada, parece que eu fico confortável em ouvir um áudio acelerado. Quando eu estou no meu melhor, que eu estou em paz, eu estou bem, a minha filha às vezes põe um áudio acelerado de alguém, aquilo me incomoda profundamente, parece que é outro planeta. Eu falo, filha, coloca no ritmo normal, entende? Então, você tem que ir percebendo e você tem que buscar ser a energia dominante, porque tem isso também. Quando você entra num lugar, tá todo mundo ansioso e falando alto, e esbaforido, tal. Então, ou você vai ser dominada, vai entrar naquilo, aquilo vai te deixar ansiosa, Sim. ou você tem que se posicionar assim, sua energia tem que chegar antes. Por isso que esse alarme, ele traz você para consciência. Não, eu tô no meu tempo, eu tô na minha bolha.
Ninguém aqui vai me deixar ansioso, porque eu escolho fazer uma coisa de cada vez. Sim. Eu escolho falar devagar. Você entendeu? Maravilhosa. aham. Muito bom. Esse é o ponto do alarme. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando, assim, de coisas que a gente conversa no nosso dia a dia. Que ela fala da minha capacidade de hiperfoco, de intencionalmente, porque eu já sou bastante acelerado, né? Eu já sou muito por ser Você extremamente fica, né? dominante, eu fico. Então eu sou essa pessoa. Eu cuido muito do sou, da identidade, né? O que eu tô fico, declarando eu sobre fico ser. muito, eu tenho uma Rotulando. grande tendência a ir para esse ritmo muito rápido por dominância, por gostar desse trabalho comercial, vendas, fechamento de Sim. negócio. Então, eu faço um esforço consciente para trazer presença para as coisas que eu estou fazendo e a hora que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa. Nível assim, eu não olho para o lado, não me interrompe enquanto eu estou fazendo. E ela acha engraçado que às vezes assim, eu estou focado fazendo algo e ela fala comigo e assim, eu me tranco do planeta. Eu tô aqui e eu faço aquilo, Sim. né? E eu não desligo daquilo até eu terminar. Então eu pego e eu vou terminar. Na Está paz de de Jeová. presença, né? E eu exercito muito isso. Eu falo pra ela assim, eu vou terminar. Peraí. E eu peguei, eu vou até o fim das coisas, né? E eu tô amando ouvir isso que você tá falando. Ele tá até deixando, né? Ela quê? falar. Sim, sim. Mas é conduzir. isso, é o que a Paty fala, é a energia dominante. E você, eu acho muito legal o que você está falando, porque nós vemos muitos mentores de palco. Então a pessoa quer ensinar aquilo que ela não faz. Eu quero ensinar a empreender, a vender, a ganhar dinheiro, a me organizar, sem que eu de fato viva isso. E eu te conheço há bastante tempo, Paty. Eu acompanho a sua jornada, eu te vejo no Instagram, Sim. eu já treinei você, seu time, já Sim. tivemos essa conexão. E eu vejo que você é essa pessoa permanentemente. Você transmite uma paz, que até se você chegar acelerado com a Paty, Você vai desacelerar. ela desacelera. Ela é muito essa Aham. energia dominante de pera, aqui ó, no Respira. tempo. E você consegue transmitir isso de uma forma muito legal, porque muita gente que traz essa paz, essa serenidade, não transmite a potência de realização que você consegue transmitir. Eu até comentei isso com ela, eu falo, cara, o que eu acho mais admirável na Paty ela consegue trazer uma paz, uma serenidade na comunicação e ser uma máquina de realização e uma líder inspiradora para o time. Que geralmente as pessoas acham que para ser líderes inspiradoras, elas têm que ser essa super mulher, né, a Miranda Price lá do Diabo Veste Prada, um tratorzão dominante, Verdade. quase que ignorante com as pessoas, ou se eu sou uma pessoa serena, eu sou boca aberta, lerdo, que não realiza. E eu acho que você consegue trazer o melhor desses dois mundos e eu acho admirável isso, né? Tudo isso para dizer, você de fato vive isso que você prega, transmite e transborda para as pessoas. Eu acho muito legal ver isso. Por isso que eu até tô conseguindo ser mais Sereno, né? sereno Vou com a trazer. Paty aqui, tá vendo? O deuso. O deuso. O deuso sereno. Mas é importante, né? Esse estado de presença. Eu lembro que eu uso essas ferramentas, aquela que você usa, eu também uso no dia a Sim. dia. E aí, quando eu era solteira, eu até usava muito mais, né? Tipo assim, meu momento, a minha playlist, já tava tudo, o ambiente programado para eu estar alinhada. E eu lembro quando eu conheci o Deus. Ele nesse ritmo frenético, e dominância e aceleração. E aí, até um dia que eu cheguei em casa, parecia que um trator tinha passado por cima de mim, né? Aí a minha irmã falou que eu parei pra observar, daí eu falei, nossa, eu tô entrando na frequência do Yuri muito acelerado. E isso não tem por que eu estar nessa frequência de aceleração. Porque aí um comportamento disfuncional é aquilo que você falou do efeito dominó. Vai puxando o outro e você vai se perdendo do seu próprio eixo. Então Sim. é muito importante ter essas ferramentas palpáveis. Por isso que eu gosto de ter em casa o papel colado na parede, o lembrete diário ali. Que a mesma função do alarme, né? Que ela É. falou. Você tem que ter isso visual. Porque, 70% da atividade do nosso cérebro é estimulada pelo visual. Então, maravilha, você anota, imagina, planeja, mas se você não visualiza mentalmente ou aqui fisicamente mesmo, né, num horário determinado, num cartaz na parede, as isso. coisas tendem a se perder, né? Eu acho que por isso que muita gente faz metas de ano novo há anos, a mesma meta, e a cada ano acho que a meta vai sendo cortada pela metade, e você vai se conformando de assim, deixa, tô Não dá. muito velho para isso, né? Até o dia que desiste, né? Porque Até tá o dia tão que desiste. frustrado de não conseguir realizar que fala, isso não é pra mim. É aquele meme, né, de assim, 2020, ficar milionário, no Isso. outro ano, assim, pagar minhas contas, no outro ano é assim, ter um emprego, no outro ano é não ser preso, né? Quase aquela coisa. É bem isso. Mas a Lê estava comentando, né, da diferença do tempo interno dela.
e do seu tempo. Eu sempre falo, quando a gente está em casal ou em família, quando a gente é mãe, a gente aprende muito isso também, a respeitar o nosso tempo interno. Acho que esse é o primeiro movimento, quando as alunas chegam no ION, você vai respeitar o seu tempo interno. Então, você vai fazer as coisas no seu ritmo. Não é assim, mas a outra faz a rotina doméstica em 2 horas, eu faço em 3. Não, você tem um ritmo interno que você precisa respeitar. Depois desse passo, é você olhar para o ritmo do outro. Então, lá em casa, por exemplo, de manhã, a gente começou a ter um estresse na hora de ir para a escola, né? Eu tenho 2 filhos, e aí Gabi ficava pronta, Antônio não ficava pronto, e aquilo começava a gerar um estresse para os 3, porque a Gabi ficava, vamos, você vai me atrasar, eu tenho prova, e o Antônio, mas não deu tempo, mas eu quero arrumar meu cabelo, e meu tênis, esqueci isso, esqueci aquilo, todos os dias. E eu, no meio ali do furacão, também começava a ficar estressada, às 6 da manhã, né? Defendendo um, defendendo o outro. Aí o que é que eu comecei a perceber? Eles têm um tempo interno super diferente. Então não adianta eu querer acordar os 2 no mesmo horário, porque eles têm um tempo interno completamente diferente. Então, hoje em dia, eu acordo meu filho, eu comecei a perceber qual é esse delta T, quanto tempo ele... Aí eu cheguei em 20 minutos, acordo ele 20 minutos antes. Acabou o conflito, sabe? Então, assim, até aquelas piadinhas, né, que eu falo que é aquele bullying familiar, aquela coisa de, não sei quem, princesa, demora 1 hora no banho e tal. Não faça isso, sabe? Porque é uma brincadeira, só que tem um fundinho de verdade. Então, aquela pessoa, eu, por exemplo, se a gente for comer aqui, vocês vão ver que vocês vão, não sei a velocidade que vocês comem. Eu, desde que eu emagreci, deixei de ser obesa, eu pratico mastigação consciente há muitos anos. Então, a minha comida esfria no restaurante, o garçom tira o prato de todo mundo e eu tô comendo. Eu tenho um tempo interno para mastigar, para comer, que é muito lento. Então, a gente tem que respeitar o tempo da pessoa comer, tempo que a pessoa demora para ir ao banheiro, o tempo da pessoa dormir, o tempo da pessoa realizar uma tarefa que é diferente da sua, né? É o tempo interno. Aí a gente entra nesse lugar de respeito. É muito legal, até para você que empreende, você que tem time, que você começa a ver isso primeiro em você, depois na tua família, depois nos teus colaboradores. E isso começa a trazer uma paz muito grande, gente, porque você para de medir o outro com a sua régua e você para de se cobrar também até a performance do outro. Sim. Outras células, outros átomos, outra configuração. E outro histórico, outro né? histórico. Por muito exemplo, gostoso a esse gente respeito. fez essa adaptação em casa, porque eu, por ser muito mais matutino, eu acordo mais cedo. E antes eu cobrava dela de, vamos junto e tal. Hoje eu não cobro, eu entendi que são tempos diferentes. Sim. Ela também não me cobra o mesmo ritmo. E quando eu seguia, tentava alucinado. seguir, aí eu ia ficar acelerada, aí eu ia ficar... Ou morta, né? Morta. Durante o dia. Assim, ó, existindo, entendeu? Tô cumprindo a minha função. A gente combinou de acordar às 5 da manhã pra fazer o devocional. Tá fazendo devocional com aquele... Não sei nem quem eu sou. Não, Peso. tô fazendo devocional pra invocar Deus na minha vida. E eu tô péssima, tipo, tô com raiva, porque não era pra eu estar acordando. Então a gente fez essa adaptação. Muito então, realmente, bom. eu acordo antes e eu faço a minha rotina do que eu gosto de fazer sozinho. E aí eu vou. Eu medito, eu oro, eu treino, eu faço minha sauna. Muito bom. E assim, respeitando ela. A hora que ela quiser e tá junto, e no que exige que estejamos juntos, ótimo. Mas essa recalibragem foi maravilhoso, porque o meu tempo interno é mais cedo. E ficou saudável, né? Ficou muito bom. E eu falo, olhando pro meu histórico, com o meu perfil comportamental dominante, é muito fácil eu voltar pro polo acelerada e achar isso normal. Porque ele me é familiar, né? Estou até na jornada, confortável, né? me é Porque confortável. você gosta de tirar resultado. Ser um trator. Eu lembro quando eu conheci o Deus, porque a gente fala muito sobre a culpa. Você falou da culpa aqui das mães de não fazer. Mas até mesmo eu não sendo mãe, eu lembro que para assistir Netflix com o Deus, eu me sentia culpada. Olha aí. Porque eu falava, eu não tô assistindo nada que Produtivo. é produtivo, que é interessante. A gente ficava junto o final de semana e tinha demanda de trabalho. Eu estava acostumada. Eu lembro com que quando a gente se conheceu, meia-noite, um dia, ela respondendo o cliente, eu falei, para. Verdade. Falei, para, porque se... E assim, E muito servir, claro, né? né? O posicionamento. Falei assim, ó, se for pra gente ficar junto, isso aqui dá certo, o horário de trabalho, eu tô muito focado em trabalho, mas a hora que a gente desligou, larga. A gente vai ver série, a gente vai tomar vinho, você não vai responder cliente, beleza? E hoje, se eventualmente eu perco a mão nisso e tô respondendo tarde ou ela, a gente se relembra e cobra isso aí. Muito bom. Né?
Mas eu quero dar uma até pivotada nisso aqui, Paty, porque não sei o quão vai ser polêmico isso, mas eu quero saber a sua opinião, o seu posicionamento. De tudo que você está trazendo, desse equilíbrio, dessa leveza, da mulher não ser uma mulher maravilha, conseguir conciliar papéis, como você vê este feminismo extremo, não um feminismo que tem o intuito de realmente trazer equidade e respeito, mas esse extremo de que a mulher ela tem que ser quase que superior ao homem e liderar a porra toda. Como que se encaixa isso nessa vida equilibrada e de autorrespeito que você está falando? Olha, eu vou te falar que eu acho que a resposta para isso tudo é a gente voltar para a bolha. Sabe? Porque todos esses movimentos, no fundo, o que eles são é você sair da bolha. Então, você tem que estar no seu lugar, ocupando o seu lugar no mundo. A gente fala muito sobre isso no método ION. E você começar a respeitar as suas crenças, os seus valores, né? Então, quando a gente fala de movimentos, em muitas vezes é o seguir a manada e abandonar aquilo que é da minha essência, da essência da minha alma. Agora, quando eu vou falar sobre isso com alunas, com muita frequência, e é triste isso, né? Mas com muita frequência eu ouço assim, Paty, quando eu vou fazer o meu exercício, do que é importante para mim, para os meus valores, porque é diferente, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar os valores dos outros, os caminhos, né? Às vezes a gente quer chegar num castelo, mas tem vários caminhos. Então, a gente não pode só levantar a bandeira, só o meu caminho funciona, não. Mas qual que é a questão? Muitas vezes, quando a gente vai fazer esse exercício, o que eu gosto? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que eu gostaria de ter escolhido se dinheiro não fosse o problema? O que me deixava em estado flow? Ao longo desses mais de 10 anos, e milhares de alunas, tem muitas alunas que chegam e falam assim, Paty, você não está entendendo. Eu nunca pude escolher. Não tem essa de escolher o que eu vou ser, o que eu vou fazer, entende? Eu estou trabalhando desde os 13 anos, perdi minha mãe e meu pai, eu tive que sair porque eu era abusada pelo meu padrasto, eu nem lembro o que eu gostava de fazer na minha infância, eu detestava a minha infância, comecei a trabalhar muito cedo, eu nem sei do que eu gosto. Então, isso varia muito, assim, não sei quais são os meus valores, porque eu fui obrigada a seguir essa linha aqui. Se não fizesse isso, se não acreditasse nisso, eu apanhava, né? Então, eu acho que é um movimento muito gostoso da gente fazer, da gente se reconectar com essa nossa criança interior, com a nossa alma, sabe? A gente se reconectar com a nossa alma, a gente se conectar com a fonte e a gente começar a descobrir qual é a minha essência, qual é o caminho que eu quero seguir, quem sou eu no mundo. Independente do barulho, do movimento. Isso, independente, porque tá bom, tem o movimento do feminismo, mas tem outros também. Sim. Tem vários movimentos extremos. Então, a minha questão em relação a movimentos extremos é o seguinte, nem todo movimento e nem todo método funciona para todo mundo. Por isso que quando eu fui criar o ION, eu falei, o ION ele tem que ser um método flexível, porque é o seguinte, nem todo método para emagrecer, para ficar rico, funciona para todo mundo. Essa coisa, todo mundo vai enriquecer com marketing digital. Não é verdade. Nem todo mundo pode ser empreendedor e empresário, não é para todo mundo. Exato, não é para todo mundo. Então, é isso. Você perguntou do feminismo, mas é um movimento. Tem vários movimentos, tem vários métodos. Nem tudo é para você. Por isso que você tem que... O método ION, ele é flexível no sentido de que ele respeita quem é você, qual o seu lugar no mundo, qual o seu ritmo, qual o seu nível de energia, qual é o seu cenário atual, no que você escolhe acreditar. Agora é o seguinte, tem uma coisa nessa pergunta que você fez. Essa manada que eu estou seguindo, esse movimento que eu estou seguindo, essa religião que eu escolhi para mim, isso está fazendo bem para mim? Aí você tem que fazer uma análise crítica, porque é o seguinte, bom, está fazendo bem para mim, para minha alma, para minha saúde mental, acreditar, por exemplo, em um Deus punitivo? Acreditar que eu já nasci torta, errada, que eu sou a pior das piores pessoas, que eu já nasci errada? Será que... Mas é sem julgamento. Mas, sim, assim, isso eu escolho continuar acreditando nisso? Sim. Sabe? Eu acho que isso é tão importante. E eu vou dar um exemplo super pessoal aqui, super individual, né? Da minha filha. Chegou ali num momento da criação dela, ela estuda numa escola cristã
E teve ali um evento da escola, que ela teria que passar por uma cerimônia, e ela falou assim, mãe, eu não quero fazer essa cerimônia. Mas filha, mas todo mundo vai fazer, mas você está estudando há 2 anos para isso. Mas mãe, eu não me conectei, as aulas não me fizeram bem, aquilo ali eu não senti paz com aquilo. E ela falou isso para mim com 11 anos. Uau. Olha a clareza. Aí eu falei assim, então, cancela. Não faça, porque eu não vou impor uma coisa, não teve uma conexão de alma, você você fala entendeu? o tempo todo. Como é que você faria isso. diferente com a sua filha em casa, Exato. né? Então, assim, Maravilhoso. não conectou, você não sente, não é o teu caminho, tudo bem. E pode ser que mais para frente seja, pode ser que não seja. Então, assim, esse respeito, né, ao movimento de cada um, ao caminho de cada um, para mim é essencial isso. Por isso que todo método tem que ser flexível, porque nem tudo é para todo mundo. Lindo. E você tem que pensar, tudo bem, esse conjunto de crenças e valores, isso aí, eu escolho continuar acreditando nisso? Está fazendo bem para mim? Me colocou num lugar legal ou me colocou num lugar, né, de abuso, de medo, de inferioridade, de não merecimento? Esse que é o ponto. De Isso aqui está fazendo bem para minha sei mente lá, ou né? não está? Eu acho que assim, disso que você está falando, Paty, o mais legal é justamente levar as pessoas para sair desse efeito manada que, seja a rede social, a roda com que você convive, te traz. Independente do movimento, do nome que se dê, da profissão Sim. que você escolheu, do que a sua família te impõe, é isso. Conseguir ter essa crítica neutra e muito madura de... Porra, para que eu estou fazendo isso? Porque em mundos de redes sociais é muito legal você ver o movimento de outras pessoas e usar elas como referência, porque você admira um traço da Paty. Mas será que tudo da Paty é aplicável para mim? Poxa, eu admiro tal coisa da Lê, mas será que tudo na vida da Lê cabe na minha vida? Eu falo para os meus alunos sempre assim, cara, eu vou te falar muita coisa e pode ser que muita coisa te sirva, mas nem tudo. Eu tenho certeza que nem tudo vai servir. Nem tudo que eu te falar vai ser aplicável à sua vida. E questione tudo que eu falar. Não é porque eu estou trazendo artigo, embasamento científico, a minha experiência, que vai servir para você. Então questione tudo, inclusive o que eu te falo. E eu acho que ter esse senso crítico de se permitir questionar tudo que você está ouvindo, consumindo e tudo que falaram na sua orelha é o primeiro passo para tirar essa culpa que muita gente está trazendo hoje, essa ansiedade, esse conflito doido, né? Sim. Que legal. No fundo é um resumo tão simples que é você falar, poxa, então agora eu sou adulta, eu escolho a minha vida e eu escolho se eu quero continuar acreditando nisso, eu escolho se eu quero continuar participando desse movimento, Sim. porque eu quero saber, no fundo, se isso está me fazendo feliz, Sim. se isso está me fazendo bem, se isso está fazendo bem para minha mente, para o meu emocional. Eu lembro que o meu primeiro terapeuta, na verdade, eu estava em alguns conflitos desse momento de transição, de o que era falado na minha família e o que eu estava querendo viver, ensinar para os meus filhos e implementar na minha empresa. E ele me deu uma analogia muito boa. Ele falou, Yuri, você cresceu numa matilha. Vamos lá, imagina que seu pai é o lobo alfa daquela matilha e tem os filhotinhos, você, o seu irmão, a sua mãe, todo mundo sob a tutela dele ali. Só que hoje... O seu pai, você saiu dessa matilha e você se tornou o alfa da sua matilha. E agora você vai editar o ritmo que você quer para sua empresa, para sua liderança como homem, como cidadão, como marido. Então, questiona tudo que aquele lobão fazia quando você era criança, se é aplicável para você. Lindo isso. E realmente, porque assim, meu pai, por exemplo, ele não era um cara romântico e carinhoso com a minha mãe. E eu gosto de ser carinhoso com a Lê, eu gosto de comprar flor, eu gosto de declarar coisas assim. E quando eu não me vejo fazendo isso, eu não gosto desse cara. Eu falo, pô, peraí, o que tá acontecendo que eu tô perdendo a mão de ser esse cara carinhoso? Tô me tornando meu pai, aquele lobo que eu não queria ser. Quando eu falei coisas para os meus filhos, por exemplo, que eu não gostei de ouvir, que eu ouvi a voz do meu pai sair da minha boca, eu falei, opa, peraí. Esse não sou eu. Eu estou replicando o comportamento observado que não sou eu. Né? Mas eu acho que nem todo mundo tem essa maturidade, clareza. Né? Então, por onde eu começo, Paty? Se a minha vida não está legal, em algum aspecto financeiro, relacionamento, saúde, que é a realidade da grande maioria das pessoas, a gente sabe que um pequeno percentual de pessoas tem sucesso no relacionamento financeiro, profissional e que se declara realmente feliz com a própria vida. Uma coisa é satisfeito, outra coisa é feliz. Não estou feliz, não consigo me ver hoje pleno na minha vida e às vezes eu não sei nem por onde começar porque eu não tive a jornada de autoconhecimento que você teve, que a Lê teve, que eu tive. Por onde eu começo? Qual que é a primeira tarefa que eu posso dar um primeiro passo aqui?
eu vou te falar, você sempre começa, sempre, 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 cuidando de você. Eu tive essa experiência comigo, na minha vida, quando eu estava muito perdida, e as minhas alunas sempre começam aqui no ION pelo que eu chamo de painel brilhante. Sabe por quê? Porque essa clareza, ela vai vir quando você começa a tomar conta de você. Começa a aumentar a autoestima. Então, começa a dormir bem, começa a comer bem, começa a se elogiar. Faz um combinado com você, eu vou ficar 24 horas sem me criticar. Depois você aumenta para 48, até você conseguir completar 7 dias sem se criticar nem mentalmente. Quando você tira a roupa, olhou no espelho, né, sem criticar o seu corpo, sem chamar você de lerda, de desorganizada, de sem foco, de nada, nada. Então, esse é o caminho para você começar, é cuidando de você, porque o resto, e eu falo por mim e por milhares de alunas, começa pelo que eu chamo do painel brilhante, que nada mais é do que um rastreador de hábitos. Então, vou cuidar do meu sono, da minha alimentação, da minha atividade física e do meu alarme emocional de 2 em 2 horas. É só isso que eu vou fazer. Eu não vou me preocupar no como, sabe? Porque o universo vai se ocupar disso. Sim. Eu vou atrair as conexões, só que eu vou me amar e eu vou me cuidar. E aí, a partir disso, olha que interessante, eu começo a descobrir as coisas que eu gosto mais de fazer, eu começo, sabe, a me sentir melhor na minha casa, é o jaquê, né? Aí eu começo a descobrir outras habilidades minhas, começo a ter outros interesses, descubro outros hobbies. Eu começo, quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando de mim com amor, eu passo a não aceitar mais, por exemplo, ambientes tóxicos, pessoas tóxicas. Então, eu vou descolando aquilo ali. Eu não quero mais pessoa tóxica, eu não quero mais ambiente tóxico, disfuncional, eu não quero mais alimento que faça mal para o meu corpo. Então, tudo começa em você se amar. Essa que é a verdade. Pode parecer uma coisa meio clichê, né? Clichê, Mas só que não é isso, é uma coisa prática, E tá? é clichê Se amar por uma é razão. prática. E é clichê Se por amar uma é razão, porque prática. funciona, É né, Paty? lógico. Eu sempre falo para as pessoas assim, você tá preocupado em fazer estrogonofe, lasanha, sem saber fazer arroz com feijão. Isso. Faz o arroz com feijão básico, feito. muito bem feito. Você vive bem e feliz para o resto da vida. Você se alimenta muito bem para o resto da vida. Então, se amar, eu falo muito para as pessoas assim, cara, tudo é curado com atividade física, sono e água. Eu brinco. Isso, Mas assim, isso. é real. Mas é Se você isso. fizer o básico de assim, se cuida, dorme bem, se alimenta bem, toma água, você vai trabalhar melhor, você vai tratar a tua mulher melhor, teu humor melhora, isso reverbera, né? É aquela evolução exponencial que você falou. Os hábitos vão se empilhando. Então começa pelo básico, é isso, não é uma Começa ciência. pelo teu sono, aí Sim. você vai se cuidar. Não, eu me amo, então eu escolho alimentos que vão me fazer bem. Eu me amo, então eu escolho movimentar o meu corpo. Eu me amo, então eu escolho falar não aqui para essa pessoa porque eu vou impor um limite. Então, Certo. eu me amo, então eu vou amar. Eu sempre falo para as minhas alunas que eu eliminei 28 quilos. Maravilhoso. E aí eu fiquei com muita pele sobrando. Aham. E aí um dia eu estava numa médica e essa médica falou assim para mim: nossa, estamos precisando tirar essa pele aqui, né? Podia fazer uma cirurgia. Aí Pô, me dá fala naquele pelanca, né? a ainda. pelanca. Aí eu falei assim: olha, essa aqui é a minha pelanca da Vitória. Eu amo ela, porque cada vez que eu faço assim, balança, eu lembro que isso aqui estava cheio de gordura e é uma vitória para mim. Então é o seguinte, tudo vai de como você começa a enxergar. Perspectiva, né? Exato, eu olho estria na minha barriga, eu não vou falar que coisa horrorosa. Quantas mulheres querem engravidar e não conseguem? Então eu falo que a Gabi me deu estrias do lado direito, menos, porque ela nasceu de 7 meses, e o Antônio muitas, do lado esquerdo. Então, para mim, aquelas estrias são um sinal de vida, de gestação. Tudo é como você olha. Então, eu amo hoje, nem sempre foi assim, mas hoje eu consigo amar cada pedacinho do meu corpo, tá? Cada cicatriz, cada estria, cada parte que é flácida, porque é isso, faço musculação? Faço, mas eliminei 28 quilos. Era muito obesa, meu braço era muito grande. Então, ficou a pele. Mas eu quero tirar essa pele? Não quero. Eu posso querer? Posso melhorar? Posso. Mas não é porque o outro quer, você entende? Sim. Então, isso é uma coisa tão importante. Eu sempre conto da sobrancelha, que é um exemplo prático para mim. Como a gente está exposto em rede social, a gente expõe a nossa imagem, né? E a minha sobrancelha, essa sobrancelha direita aqui, ó, agora vocês vão olhar. Essa sobrancelha direita, como eu tirei um nódulo aqui, pegou o meu nervo e esse lado, ele é mais baixo.
A mulherada repara muito Nossa, nisso. olha, não, eu você não, nunca as vi mulheres. na vida isso, gente. E agora a gente chegou já. Não, eu já tive mais de 100 comentários Sobre no direct a sobre a minha sobrancelha, mas com amor, assim, Paty, eu te amo, eu sou sua seguidora, mas assim, por que você não faz a sobrancelha? Por que você não faz um design de sobrancelha? Por que você não faz um botox para puxar? Por quê? Porque isso começa a incomodar as pessoas, porque as pessoas elas querem aquele padrão e elas acreditam que todo mundo tem que ter aquele peito, aquela sobrancelha para pertencer, para ser amado. Eu faço questão de falar, eu não vou fazer nada na minha sobrancelha. Tanto que tá todo mundo com a mesma cara, né? Você vai vendo, as Exato. pessoas vão atingindo um grau de sucesso, Exato. vão ficando com o mesmo bico, com o mesmo nariz, com o mesmo peito, com a mesma É barriga. isso, porque faz parte da tua história. Então é o seguinte, gente, isso aqui faz parte da minha história, meu olhinho caído, é isso aí, é a Eu acho parte que você é tão bem pena. resolvida que eu te acho linda como você É é, a parte Paty, pena, maravilhosa. entendeu? Então, só que isso é Maravilhoso. um caminho, né? Sim. Que você precisa ir conquistando. Sim. Exato. Entendeu? É um caminho. Então, quando você fala por onde eu começo, qualquer coisa, assim, você tem que começar por se amar e se aceitar, porque senão, nenhum negócio bem sucedido você vai ter. Se Olha você que legal. não se ama, é o seguinte, o seu negócio é você. Você é uma empreendedora. E negócio lida com dinheiro. E dinheiro é medida de valor. Então, o primeiro passo para você ter um negócio bem sucedido é você se amar, confiar em você, se amar, confiar em você, se aceitar, porque você é a primeira cliente sua. Depois, os seus próximos clientes são os seus colaboradores. E só depois são os seus clientes para quem você vai vender. Primeiro, você tem que vender a ideia para você, né? Eu sou capaz, Sim. eu posso, eu consigo, eu confio no meu produto. E quem tem um negócio ouve muito não. Você trabalha com venda. Sim. Você é toda hora bombardeado com não, porque é natural. Você vai fazer um lançamento na internet, eu vou dar um número para vocês. Uma conversão média de um lançamento hoje é de 1%. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas que você apresentar o seu produto, uma vai falar sim para você e 99 vão falar não. Se você levar isso para o pessoal, 99... Então, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. Percebe? Você entendeu que tudo começa em você. Se você não vê o seu valor, Não tem o mundo negócio, não vai dar, não né? tem saúde, não tem família. Nossa, você É falou, tudo sobre Paty, você, é né? tudo sobre você. Você falou um negócio que assim, eu trouxe aqui pra minha vida. Agora eu falei, olha só como tudo casa e coincide, né? Eu lembro que na época que eu tava no colégio, eu sofria um bullying de um cara da minha sala, porque assim, eu estudei numa escola que era pública, mas que precisava de um vestibular pra passar. Tá. Então tinha uma galera de um nível socioeconômico muito legal e eu era o único pobre, basicamente, que vinha da periferia na escola. E eu lembro que uma vez tinha um moleque que falava isso constantemente. Falava assim, cala a boca que você é pobre e teu pai é preto. O cara falava muito isso pra mim, né? E meu pai é nordestino, meu pai realmente preto, né? Meu pai é meio índio, aquela coisa toda. E minha mãe japonesa. Mas eu vinha de Guarulhos, de periferia, eu era o mais pobre da sala e meu pai realmente preto. E aquilo me doía, aquilo me incomodava quando eu era mais novo. Mas, de fato, o meu pai é nordestino, a gente era pobre e meu pai é preto. Só que quando eu consegui interiorizar e entender que isso fazia parte da minha história e que isso me construiu para ter uma força de caráter e superar inúmeras coisas, aquilo começou a me fazer bem. Tanto que hoje, quando as pessoas falam assim, o japonês fala, japonês nada, rapaz, eu sou preto, eu só tenho a cara de japonês. Mas eu brinco, né? Eu brinco muito com o lado do eu ser nordestino. Hã? Um negão, né? Aí eu falo, que eu sou negão, rapaz, eu só tenho a cara de japonês, mas eu sou negão, já viu japonês do meu tamanho? Eu brinco muito com isso, mas quando eu interiorizei isso na minha identidade, isso passou a me fazer muito bem. E hoje eu brinco e eu gosto, na verdade, da origem que eu tive, porque isso mostra, como você falou das suas cicatrizes, mostra que apesar da origem lá da periferia e nada nobre, eu tive uma jornada de conquista e crescimento e aprendizado que me deixou hoje muito feliz. E aquilo me fez humilde, diferente de muita gente que eu vejo que atinge algum grau de sucesso e esquece que, cara, nem todo mundo vive essa vida, porque eu vi de perto muita dificuldade, né? Da minha família e das famílias do meu bairro que tinham circunstâncias infinitamente piores, inclusive. Sim. Mas hoje honro muito meu pai, honro muito minha mãe, a minha origem. E eu falo pra esse cara, Denis, o nome dele até hoje. Eu lembro assim, falo, cara, na verdade eu devo agradecer esse cara, porque ele forjou no meu caráter algo que talvez ele não consiga imaginar. E é engraçado que tempos depois me mandaram uma mensagem que esse cara tava procurando emprego e pediram pra falar comigo.
É o aceitar, né? Porque não tem como você tomar consciência do que precisa ser transformado sem antes aceitar a situação. E quando Você eu aceitei, aceitou a sua Me história. fez bem. Aí você conseguiu trazer força disso. É o se amar e se dar valor, né? E hoje realmente é uma coisa que me dá muita força, né? Isso. Na prática é isso que você está falando, o que é maravilhoso, mas eu acho que assim, o tempo voa quando Sim, o papo tá bom, tá. com a lição de vida que você está Cara, trazendo aqui. Mas Paty. eu acho Peguem bom, gente, caderno, essa conversa aqui. Nossa. papel, reassista isso daqui. Anote cada passo que ela colocou aqui. Ela entregou ferramentas poderosíssimas da comunidade dela para você implementar na sua vida. E é importante trazer aqui, só complementando toda a grandiosidade desse episódio, é que para nossa mente o conhecido ele é melhor do que o desconhecido. Então, ao você introduzir na sua rotina cada um desses passos que a deusa colocou aqui, por menores que seja, a sua pessoa antiga, né, o seu velho eu, as suas crenças comportamentais vai querer te puxar para o antigo. Então, vai ser desafiador esse novo passo, que seja cuidar de você. Fazer uma caminhada, tomar mais água todos os dias. Você está acostumado, está programado para fazer o oposto disso. Então, esse final que o Deus colocou aqui de aceitação, esse respeito que a Paty transbordou aqui, é importante você implementar isso verdadeiramente na sua jornada, para você ter paciência com você, porque todos os dias vai ser um dia de reimplementar isso. Falhei, é aquilo, não chuta o balde, volta, deixa eu Sim, assistir Jaque. de novo, colocar em papel até que isso se transforme realmente em um novo hábito, até você se tornar uma pessoa capaz de sustentar esse novo hábito, essa nova vida, esse novo resultado. Então tenha paciência, que é só mediante a sua programação mental. Se hoje você está falido emocionalmente, financeiramente, entenda que em essência nós somos prósperos. Você só está. Você não é uma pessoa falida, você está nesse momento. Igual eu, quando me veem falando mais por amor nas minhas redes sociais, eu era uma pessoa extremamente autoritária, grosseira, o oposto do que me veem hoje, do que eu sou hoje. E uma fonte de transformação foi quando eu entendi que eu não era uma pessoa raivosa, uma pessoa grosseira, uma pessoa autoritária. Eu estava com aquele comportamento na minha vida. Eu me comportava daquela maneira mediante a traumas, mediante a não aceitar a minha real essência, que é o mais por amor. Então tenha paciência com a sua jornada. Fique aqui todas as vezes, eu falo, aplicando todos esses episódios que você vai implementar e vai ter uma nova vida. E assim, caminhando aqui pro final do nosso Eu papo. adorei, Mas eu aliás, queria ficar muito mais, Aliás, gente. do primeiro episódio, né? Porque, Paty, você vai precisar favor. voltar. Não Vou falamos adorar. isso para todos, né? Mas assim, realmente, esse papo foi muito bom e eu tenho certeza que contribuiu demais. Pelo menos pra gente, eu tenho certeza que muito. Muito. E eu É tenho uma certeza, aula, né? uma aula, assim, de vida. Então, eu tenho certeza que contribuiu com muita gente. A gente vai Muitas querer te vidas. ver de novo aqui. E você, que já está levando aqui algum aprendizado para implementar agora, muito, muito prático, duas coisas. Deixa aqui o seu comentário de um aprendizado que você já teve, de algo que você já vai mudar agora na sua vida. Lembra que ação, decisão, não é você pensar em fazer, é de fato fazer. Então comprometa-se aqui publicamente, deixa o teu comentário para a gente saber que este episódio fez a diferença na sua vida. E eu tenho certeza que ouvindo essa aula de vida, esses ensinamentos maravilhosos da Paty, muita coisa caiu aí, fichas e lembranças. Você pensou em alguém. Então, compartilhe esse episódio com essa ou essas pessoas para fazer o bem também por essas pessoas. O nosso trabalho, levando conteúdo e conhecimento transformador para sua vida, tem essa missão. Então, nos ajude a cumprir essa missão e abençoe a vida de uma outra pessoa com isso que te ajudou, porque com certeza isso vai ajudar a vida também de outras pessoas. Como você gostaria de se despedir, meu amor? Raquel, tô extasiada. Gratidão, Paty, por ter que vindo agradeço aqui, por muito. estar, tipo, Maravilhosa, maravilhosa e obrigado. transbordar toda essa doçura, essa serenidade. Não é? Isso aqui é energia. Você fica É perto isso. dela, você já sai daqui Muito. mais alinhada. Gratidão, Eu gratidão que mesmo. agradeço pela Você é pela audiência maravilhosa. também. E você como continue. te acham? Exato, É que você continue abençoando. abençoando tantas vidas, que Amém. o seu trabalho seja cada vez mais próspero, mais abençoado, porque o mundo precisa disso, Que, tá? aliás, foi uma Amém. coisa que você me mandou uma vez, um vídeo, uma mensagem falando isso, Yuri, obrigada, nananã, e que você continue abençoando a vida de outras Sim, pessoas com o seu trabalho. sim. E aqui, publicamente, eu quero falar a mesma coisa pra você, Paty. Eu sei do impacto e do sucesso que você já tem, do bem que você já faz na vida de milhares de pessoas, mas vendo de
perto, estando com você é muito mais legal. Então, queria te falar aqui que você continue duplicando, triplicando o tamanho da sua empresa, do seu impacto, do seu alcance, porque seu trabalho é lindo, é maravilhoso e é genuíno. Amém. Quem Obrigada. amou você aqui, que basicamente foi 100% Todo de quem mundo. teve este contato com este episódio, como que te encontra nas redes sociais? Como é que eu faço para estar mais perto, fazer parte do Ion, estar com a Paty, aprender com você? Ai, muito bom. Então, lá no Instagram, eu tô no @Pati, P-A-T-I.pena, pena com 2 N's. E no YouTube também, eu tô como Pati, P-A-T-I, pena com 2 N's. Pati Que Pena. eu vi, inclusive, esses dias que você já está com tipo 140 mil pessoas no seu YouTube, que é um serviço social maravilhoso, né? A galera te ama lá mesmo. O YouTube, você sabe que ele foi assim, poder do pouquinho, né? Porque eu não ligava muito pro YouTube. Até eu descobri que eu tinha 2 contas e ficava postando vídeo cada hora em uma. E aí, quando eu comecei a levar o YouTube mais a sério, a gente estava acho que com 2.000 e poucos, ele já passou de 100 mil rapidinho, com pequenas ações. É a lei de Pareto mesmo, né? Aham. 20% das ações que geram 80% do resultado. Porque foi colocar uma energia, ele começou a fluir muito. Eu gosto muito do canal do YouTube e já aviso que lá os meus vídeos são longos. Não é vídeo de... Assim, é tudo vídeo de 1 hora, mas é conteúdo para você sentar Denso, com né? o caderno e aprender mesmo. Então, Maravilhoso. todos Eu bem-vindos. assisti alguns e são maravilhosos, vai fazer diferença na bom. sua vida. Obrigado você que esteve aqui, obrigado pela audiência, pelo seu comprometimento com você e parabéns se você está aqui até agora, anotando, se desenvolvendo, se aprimorando. Paty, foi uma honra, obrigado de verdade, que você Gratidão. continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa. Meu amor, obrigado como sempre. E eu vou deixar Eu que hoje você se agradeço. despedir e encerrar este episódio com a galera. Só para lembrar que você, aí de casa, você tem a oportunidade de estar conosco aqui no presencial, que nós temos uma plateia aqui, né, amor? Exato. Então você pode vir aqui e ser contaminado por toda essa energia. Já venha com papel e caneta na mão. Fique atento às nossas redes sociais, que lá a gente avisa sobre os episódios e disponibiliza vagas para você estar aqui presencialmente, tá? Então agradeço a sua presença até agora. Você não estava aqui, não caiu aqui de paraquedas por acaso, tá? Espero que tenha edificado a sua vida. Agradeço que você mande isso para o maior número de pessoas para edificar vidas também. E até a próxima. Ah, para encontrar, né, Deus? Pois Esqueci. é. Tem Como que que nos encontrar encontram o também? Deus nas redes sociais. Em todas as redes sociais, estou como Yuri Utida. Utida se escreve com U-T-I-D-A. E a senhorita deusa do Olimpo. Letícia Pacelli, com 2 E no final. Não se esqueça de curtir aqui, porque ao você curtir, se inscrever nesse canal, você ajuda a gente a entregar para mais pessoas ainda, para edificar mais vidas. E também, eu falo, é aquele abraço digital que você nos dá, que nos impulsiona a continuar fazendo isso daqui. É isso, gratidão por hoje. Muito obrigado, um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, galera.